Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. Estamos iniciando mais uma semana. Graças a Deus por chegarmos até aqui. E hoje é dia do quadro Meditação da Palavra de Deus. Mas antes de começarmos, roda a vinheta. Eu sou o Alas Oliveira. A partir deste momento, fique com a meditação da Palavra de Deus, que tem como tema hoje, por que eu tenho que escapar? Para a base da nossa meditação, abra sua Bíblia junto comigo em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 19, versículos 17 e 22. Gênesis 19, versículos 17 e 22, que diz assim, o 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. O 22 nos diz, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, a todos vocês eu me dirijo nesta meditação da Palavra de Deus, cujo tema já disse, por que eu tenho que escapar? Nós estamos rapidamente fazendo aí uma síntese, falando a respeito do sobrinho de Abraão chamado Ló. Aquele mesmo que quando Deus o chamou, Abraão, para sair da casa de seus pais, da parentela, Abraão o levou. E o texto aqui do capítulo 19, ele traz como os personagens principais Ló, sua esposa, suas duas filhas, como também até cita os futuros candidatos a genros de Ló, mas que não veio a casar-se com as suas filhas e vieram a morrer ali também em Sodoma, quando Deus destruiu aqui a cidade ao enviar os seus anjos, destruiu com fogo e enxofre, não só a cidade de Sodoma, como Gomorra. É até interessante dizer que tem pessoas, quando falam Sodoma e Gomorra, fica pensando que é uma cidade apenas. Não é. São duas cidades que estavam situadas em uma planície, ou seja, em terras planas, um lugar plano, E além dos personagens aqui principais que eu já citei, em especial mesmo a família Ló e sua família, sua esposa e suas duas filhas, temos como personagem aqui principal do capítulo 19, no decorrer da história, os anjos que foram enviados por Deus e que chegaram até ali a casa de Ló e veio a se hospedar, inclusive. A princípio eles não queriam entrar, repousar, lavar os pés, comer, mas Ló insistiu e assim eles entraram. E logo no decorrer do tempo, quando os homens da cidade de Sodoma, desde os menores aos maiores, mais novos aos mais velhos, souberam que ali estavam aqueles dois homens, aqueles dois anjos, eles queriam que Ló os tirasse para fora para que eles pudessem, claramente se falando, se relacionar sexualmente com eles. Ali estavam homens prontos para praticar uma relação a qual a Bíblia condena, que é a prática homossexual, a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. É óbvio que não era essa vontade de anjos, inclusive, que isso jamais aconteceria, pois anjos não têm sexo e
não tem sexualidade. Jesus foi bem categórico a dizer, não casa, nem se dá em casamento. Não conhece disso, humanamente falando. E Ló abre um pouco da porta, né? Fica na frente para que eles não vissem quem estava cá dentro, e pediu que eles não fizessem isso, que ele daria as suas 2 filhas, para eles fazerem o que quisessem, mas que não tocasse naqueles 2 homens, que eram 2 anjos enviados por Deus. Mas eles ainda assim tentaram prosseguir no seu intento, mas os anjos do Senhor fez com que Ló entrasse para a casa, fechasse, e eles ali receberam uma cegueira, né? Ficaram todos cegos, sem achar a porta da casa de Ló, e o seu intento caiu por terra. Eram homens obstinados, pervertidos, e em busca de uma prática sexual ali reprovada por Deus, como eu já disse. E no decorrer da história, eu já vou passar dessa parte para o objetivo dessa meditação, a ida dos enviados de Deus ali, a Sodoma, onde estava Ló, e os anjos inclusive encontram Ló na entrada da cidade, era avisar a Ló que o Senhor Deus ia destruir aquela cidade, porque a sua maldade, a sua perversidade, né, chegou a tal ponto, a iniquidade daquele povo, que o Senhor não o suportaria mais, e Deus destruiu tudo. E só poupou apenas daquelas 2 cidades, Ló e a sua família. Apenas estes, mas por intercessão de Abraão ainda cá. Pois antes dos anjos chegarem a Ló, eles passaram primeiro em Berseba, na tenda de Abraão. Né? Passaram em Berseba. Promessa, inclusive, de um filho foi feita a Abraão. Então nós vimos que ainda Deus foi misericordioso para com Ló em não permitir que ele morresse ali com o fogo e o enxofre. Não era porque Ló era uma pessoa íntegra, sincera, se é que podemos dizer assim. Não, foi a certo ponto podemos ver que Ló não tinha essa integridade toda, mas por causa da intercessão do justo, de Abraão, Deus queria poupar. E pediu que ele, através dos anjos, assim Deus esteve ali a pedir, através dos anjos, que Ló saísse depressa, não parasse naquele lugar, não ficasse quieto. E Ló, a gente vai observar que ainda fazia de tudo para permanecer, não se locomoveu para sair. E os anjos dando pressa ao ponto de ter que pegá-los pela mão, Ló e família, para os tirar às pressas. Vemos ali o cuidado de Deus para que ele não morresse. Porque Ló, pelo que observamos, estava resistente a sair dali. E aí você começa a perguntar, como que um homem, que até pode ser pensado como íntegro, para você subir um dia Abraão esteve caminhando com Deus por um tempo, e nesse tempo Ló o acompanhava, né? Pelo tempo que Abraão esteve servindo a Deus, em busca do que Deus havia prometido para ele, Ló esteve por um tempo servindo a Deus com Abraão. Só que o que se falar de um homem que, ainda mesmo dando pressa, queria continuar na cidade que estava pervertida. Veja que homens do mais novo aos mais velhos queriam pegar aqueles anjos a pulso para se relacionar. Vejamos a que ponto estava aquele lugar. A Bíblia é bem clara que toda maldade já havia chegado até Deus de forma estarrecedora. E por que Ló queria continuar ali? Queria porque lhe interessava, se podemos assim até dizer. A própria mulher de Ló, ela é prova disso. Olhou para trás e a ordem não era para olhar, era para seguir. Ela olhou com interesse, pois a sua família estava ali. O que ela tinha a perder? Ela estava em boas mãos. Deus lhes daria refúgio, como Deus mandou que fugisse para os montes. Deus ia dar toda a cobertura, como deu para a família de Ló. Mas a mulher sentiu-se atraída por algo que lá ela tinha. Ou seja,
A situação de Sodoma e Gomorra para Deus era injustificável, para Deus era inaceitável, mas pelo que observamos para o sobrinho de Abraão, Ló e a sua família, era agradável. Poderia se continuar a viver assim. E aí eu começo a chegar nos pontos que eu quero conversar com você hoje, meditando na palavra de Deus aqui no capítulo 19 de Gênesis. Por que eu tenho que escapar? Primeiro, foi o que Deus disse a Ló: escapa-te por tua vida. Ali falava sobre a vida humana de Ló, mas por que também não dizer espiritual? A cidade estava toda contaminada, obstinada, pervertida. Estava em jogo a vida material humana deles, porque Deus ia destruir todos, como destruiu com fogo e enxofre, mas também a vida espiritual. Mas pelo que observamos, era lá que Ló queria ficar, mas a sua mulher. E ela já no caminho fica para trás, a olhar para trás e se tornar estátua de sal. Então, por que eu tenho que escapar? Por que você tem que se escapar? Do mal. Aí eu acrescento agora colocando do mal. Por causa da sua vida espiritual e material. Espiritual, para nós que servimos a Deus, tendo cuidado de não estarmos vivendo uma vida de pecado, pois o pecado nos afasta de Deus. E precisamos fugir. A Bíblia manda fugir da aparência do mal. Mas também espiritual na parte de nossa salvação. É necessário fugir de tudo que nos leva ao inferno. E o que nos leva ao inferno? O pecado. Como levou todos os de Sodoma e Gomorra. E Deus queria poupar a Ló e a sua família apenas. Precisamos escapar do pecado. Fugir dele, sair dele. Você que tem andado perto, tem vivido uma vida assim, de pecado, fuja. Seja você crente, que às vezes tem caído na tentação de estar vivendo junto ao pecado, praticando o pecado. Fuja. E você que ainda não conhece a Jesus, deixe a vida de pecado e venha ser um pecador redimido. Um pecador liberto pelo sangue de Jesus, uma nova criatura, uma nova pessoa. E materialmente falando, é preciso escapar de todas as armadilhas de Satanás que deseja destruir com a minha vida e a sua vida. Materialmente podemos falar que devemos escapar daquilo que destrói, pode destruir o nosso ministério, a nossa chamada, aí falando para aqueles que servem a Deus. Mas também destruir o teu sucesso, a tua trajetória profissional, destruir aquilo que Deus possibilitou que você conseguisse, destruir a tua família, o teu lar, o teu casamento, os teus filhos. Eu não posso dizer, eu não posso elencar aquilo que você hoje precisa fugir, escapar, sair de perto, para não cair em abismo. Mas você sabe o que materialmente hoje te atrapalha e você precisa fugir. Mas aí eu anotei aqui até uma pergunta: que morte podemos falar hoje enquanto estamos aqui no porvir na eternidade? Que morte que precisamos escapar? Que morte é essa? Morte espiritual. O que está ligado ao insucesso da família de Ló, ao eles saírem de Sodoma, e aí vermos vários desastres acontecer, a sua mulher ficando no meio do caminho, mais na frente numa caverna, ao eles se refugiarem nos montes, suas filhas cometendo incesto, se relacionando com ele, primeiro a mais velha, depois a mais nova, ambas tendo o filho de seu pai, depois que por 2 noites o embebedaram. Isso mostra a ligação de uma família que está voltada ao pecado, que não fugiram da cidade, mas não fugiram do pecado. Não adianta fugirmos de pessoas, sairmos de perto de pessoas, de ambientes, estarmos apenas na igreja se mesmo lá a nossa mente peca.
Se mesmo lá nossa mente está cá fora. Ou quando não estarmos lá, a nossa vida ser uma realidade de práticas que agridem a palavra de Deus. Práticas, claramente falando, pecaminosas. Então a morte, aqui falando espiritualmente, é essa para aqueles que servem ao Senhor. E para você que ainda não serve, você está vivendo uma vida de morte espiritual, pois as suas práticas no seu espírito de vida são práticas que agridem a Deus, práticas de pecado. E você precisa abandonar, fugir destas coisas, escapar delas e correr para os braços de Cristo, para que você possa estar seguro nos braços do Senhor, seguros na verdade, seguros, livres de pecar, de cair em tentação e de praticar aquilo que desagrada a Deus. Mas essa é a morte enquanto aqui, a morte espiritual enquanto estamos aqui. Seja crente ou seja não crente, como eu já falei. Mas há a morte espiritual mais grave que está no porvir. Pois, se não escaparmos, se não sairmos das garras do diabo, que muitas vezes podemos cair, ou estar, ou você esteja. Se não sairmos de longe do perigo, se não sairmos, melhor dizendo, de perto do perigo, se não sairmos de perto dos pecados, daquilo que afronta a Deus, que nos distancia de Deus, a nossa alma e o nosso espírito, esta parte espiritual do homem, estará em perdição. A alma não terá escape. Por isso, fuja. Não escape para o lugar mais próximo. Não escape. Não escape para o lugar mais próximo. Não faça isso. A ordem de Deus era que Ló e a sua família fossem para os montes, lugar alto. Ele ficou, pelas suas palavras, ele tinha medo de um fogo e enxofre chegar perto, acabar com eles, porque estava perto ainda. Mas a ordem era ir para os montes. E eles pedem a Deus para que fosse para onde? Para Zoar. Às vezes Deus está nos colocando para ir para o sul e a gente quer ir para o norte. A gente quer ir para o norte. Ló foi para perto. Foi para Zoar. Não vá para Zoar. Não vá para onde está o abismo. Não vá. Não vá para um lugar, às vezes você sai de um lugar onde está o risco e vai para o ambiente muda, mas o risco continua. O pecado continua a te rodear, o mal continua a te buscar. Fuja para os braços de Jesus, se refugia nele, pois aí você estará seguro e livre de pecar, livre de cair no buraco, de cair no abismo, cair em decepções. Não corra para Zoar. Não escape para o lugar mais próximo. É da natureza humana, diante de um perigo, querer se refugiar no lugar mais próximo que lhe dê segurança. Mas não era Zoar o lugar que a princípio Deus queria. Que Ló se refugiasse para o fogo e o enxofre de Sodoma e Gomorra não lhes atingir. Não era Zoar. Eram os montes. Fuja de Zoar, vá para os montes, nesta oportunidade que eu converso com vocês. Deus quer fazer algo grande, coisas grandes e extraordinárias, milagres e maravilhas em nossas vidas, em sua vida, na sua. Mas para isso é necessário sairmos de onde Ele não nos quer. Deus não queria Ló e a sua família mais lá em Sodoma e Gomorra. E irmos para onde? Para o lugar de sua vontade. E qual é o lugar da vontade de Deus? O centro da vontade dele. Não faça com a mulher de Ló, que ainda quis voltar. Olhou para lá porque queria voltar. Lhe atraía o lugar do pecado, o lugar da maldade, da obstinação, da prevaricação contra Deus, da iniquidade.
da perversidade. Não. Vá para o centro da vontade de Deus. Passe a ir para aonde o Senhor deseja que você esteja. Mas não olhe para onde Deus não quer te ver lá. Saia de onde Deus não quer você lá. Saia de Sodoma, saia de Gomorra. Não fique em Zoar. Vá para os montes. E os montes hoje, que é um lugar seguro, sempre na Bíblia foram colocados nas diversas regiões citadas nos textos sagrados como lugares fortes, seguros. Representa a vontade de Deus. O lugar onde Deus quer que nós estejamos. E representa o próprio Deus. E estando nele, nesses montes altos, seguros, nesse lugar seguro, teremos vitória. Conseguiremos ter êxito. Quem está em fuga, em busca de refúgio, não pode olhar para trás como a mulher de Ló fez. Não olhe para os problemas, não. Você que está caminhando com Cristo hoje. Você que ainda precisa caminhar com Ele. Não olhe para as lutas, as dores. O que você precisa deixar. Os vícios. Quem sabe o adultério, a prostituição. Para aqueles que ainda não conhecem o Senhor e porventura pode estar vivendo esta realidade. Não olhe com medo de como vai ser daqui para frente. Jesus vai te ajudar. Jesus vai te dar vitória. Não olha para as dores não lá atrás. Para as frustrações. Quem te machucou, quem te pisou. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Não olhe para as dificuldades, para as doenças, os prazeres que acodem aqui. Não olhe para a vida na prática do pecado. Olhe para Jesus, que é Senhor e Salvador das nossas vidas, que é abrigo seguro, que tem descanso para a sua alma, que tem alívio. E aqui eu coloquei uma pergunta. Por que Ló e sua esposa não queriam deixar Sodoma? Já disse no início, a sua vida afortunada trazia neles a vontade de voltar para trás quando estavam no caminho fugindo de Sodoma, saindo de Sodoma. Ló era um homem rico, sua família era uma família próspera. Mas Sodoma e o seu pecado era, pelo que observamos, vantajoso para eles em estar ali. Mas Deus queria que eles estivessem a salvos, em corpo e em alma. Assim Deus também nos quer. Enquanto aqui estarmos vivendo, enquanto estamos aqui vivendo, melhor dizendo, Ele quer que nós estejamos em segurança. E no porvir que a nossa alma esteja, nosso espírito esteja com Ele. Que recebamos um corpo glorioso e que vivamos para Ele, com Ele para sempre. E estejamos livres do abismo, preparado para o diabo e os seus anjos. Às vezes também estamos em Sodoma e não queremos sair dela. Quantos que falam de forma tão incisiva que a mulher de Ló ficou pelo caminho, mas quantos que dizem estar caminhando com o Senhor, mas têm ficado no caminho. E Jesus lá na frente, mandando, olhe para mim, vencerei. Olhe para mim, tu vencerás. Siga em frente, deixa o pecado, deixa os vícios, deixa os velhos costumes. Sodoma e Gomorra tinha campinas. Eram duas cidades planejadas, planificadas. Não tinha morros. Era verdejantes. Lembra lá de quando os pastores de Abraão e de Ló se desentenderam. E eles vieram a conversar e cada um ganhou um caminho. Abraão disse que ele escolhesse a direita, o seu sobrinho escolhia a esquerda. E Ló colocou logo o olho em quem? Nas campinas de Sodoma e Gomorra. E para Sodoma foi viver.
E nós vemos que Sodoma foi lugar de morte. Foi lugar de perversão. Era muito bonita por fora. Mas a quem vivia ali estava longe da vontade de Deus. E precisamos ter cuidado com aquelas pessoas que são formosas até à vista. Em vista. As suas falas, o seu falar é prazeroso, é muito bonito. Os lugares, às vezes, que você esteja indo ou vem aí, pode ser até bonito, mas o que está lá? A Bíblia diz, foge dela, povo meu. É preciso ter cuidado. Sodoma e Gomorra não era qualquer cidade, não. Eram cidades lindas. Suas terras eram esplêndidas. Mas ali tinha morte e perigo. E foi para ali que desde o início Ló decidiu ir. E nós vimos o que veio acontecer. Sodoma e Gomorra tinha campinas, tinha. Era bonita, era. Mas tinha pecado, tinha perversão, tinha iniquidade. Precisamos ter cuidado com pessoas também que se apresentam bem, ou lugares que aos nossos olhos, aos nossos ouvidos são maravilhosos, mas traz em si, tem nestes algo que nos faz desviar da presença de Deus, que nos faz sair do foco e do centro da vontade de Deus. Não estacionemos. Lembra da ordem de Deus? Não pare na campina. Lembra o que Deus falou com Ló e sua família? Não pare na campina. Pois Deus sabia que eles corriam o risco de voltar. A mulher parou e ali mesmo se tornou estátua de sal. Vamos até entender que ela tornou-se estátua de sal pela vontade de Deus, porque olhou. Mas não só foi um simples, não foi um olhar de curiosidade, acredito eu, não. Não foi isso, não. Ela desejou estar lá. E Deus queria que ela seguisse para frente, mas como desejou estar no pecado, se transformou em uma estátua de sal. Então não estacionemos, não fiquemos nas planícies, não. Não nos deixemos encantar-nos pelos passarinhos e belas flores. Não. Olha o que Provérbios capítulo 14, versículo 12 vai dizer. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Por isso, não fique parado num lugar onde Deus não quer. Não fique estacionado numa situação que o Senhor não aprova. Saia desta situação. Saia do pecado. Saia do medo, da desconfiança. Saia do acomodismo. E vá servir ao Senhor. E vá buscar o Senhor. E vá ao socorro de Deus. Saia das frustrações, das dores, das mágoas e corra para os braços de Jesus, pois hoje Ele quer te socorrer, quer te dar vida, quer te dar vitória. Fiquemos, estejamos nos montes, nos altos seguros de Deus. Quem está nos montes, nos altos, não será abalado, não se contaminará. Por que não lembrarmos agora dos Salmos de número 125, que diz: os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Fique no monte, fique com Jesus, que é o teu monte, é o nosso monte. O monte fala de refúgio, fala de lugar acima, fala de socorro. Fique no socorro, fique com a proteção. Fique no lugar onde tu estás guardado, e nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Para terminar esta meditação, me veio em memória um relato, em uma pregação da passagem do cantor Cícero Nogueira aqui em nossa igreja, em Pau Brasil, Assembleia de Deus, no ano passado, e ele nos deixou em expectativa quando disse que ele canta também e fala
a respeito na Bíblia de uma mulher virar tempero. E eu achei interessante fecharmos esta meditação falando que é nesta história aqui que a mulher vira tempero, pois virou uma estátua de sal. E nós sabemos que o sal ele é um tempero indispensável, né, na alimentação do ser humano. Então, para você que nunca ouviu falar de uma mulher que virou tempero, esta mulher foi a mulher de Jó. Mas que tristeza de Ló, né, melhor dizendo, não de Jó. Foi a mulher de Ló. Perdão por ter falado mulher de Jó. Mas que tristeza que esse tornou-se tempero de uma forma infeliz, né, diante de Deus. A todos vocês, muito obrigado por chegar até aqui, ao final desta meditação. Que Deus continue abençoando tua vida, tua casa, todas as áreas da tua vida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Aproveito para pedir o seu like aqui neste vídeo. Comente também se quiser. Compartilhe. Você que só tem me acompanhado, mas ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e me ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas através desta câmera. A todos vocês, que Deus assim continue abençoando grandemente. Quero também desejar aqui uma semana abençoada para você, para a sua casa, para a sua família. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.